A graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo a todos os amados irmãos que nessa terça-feira já estão reunidos para poder aprender um pouco mais da palavra, podermos ser instruídos naquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. E nós vamos dar continuidade, né, amados, ao assunto que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre os ministérios na igreja, né? Falamos sobre os ministérios espirituais. Nós estamos falando agora nós vamos falar sobre o ministério de mestre, né? Falamos sobre apóstolo, falamos sobre profeta, falamos sobre evangelistas, falamos sobre ministério de pastor, e hoje nós vamos falar sobre o ministério de mestre ou doutor. Então é bom você, né, você irmão que está nos assistindo, estar atento, né, a todos esses ensinamentos. Você que tem a revistinha, guarde essa revistinha para que você possa em qualquer momento tirar suas dúvidas, porque os ensinamentos são grandiosos para as nossas vidas, né? E nós temos que aproveitar essas oportunidades, amados. A igreja do Senhor, ela não pode ser distanciada, né, do aprendizado da palavra de Deus. E quando nós nos dispomos a aprender, nós crescemos. Nós não somos envolvidos com enganos, né, com coisas que vão nos afastar da verdade do Senhor. Então hoje nós vamos falar sobre o ministério de mestre ou doutor. Feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Amado Deus, eterno e soberano Pai, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai amado, por essa maravilhosa oportunidade, que é estar aqui a cada terça-feira, Senhor, para ministrar, Senhor Deus, esses estudos a cada um dos membros da Tua igreja, Pai, ao povo que dedica um tempo de aprendizado para ouvir aquilo que a Tua palavra nos ensina. Quero te agradecer, ó Deus amado, pela vida de cada um dos meus irmãos que já estão nos assistindo nesta noite. Quero te agradecer, Senhor Deus, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade sobre as nossas vidas. Por isso eu peço, Pai, nesse momento, Pai, que Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, esteja nos direcionando, Pai amado, aquilo que a Tua palavra quer nos ensinar. E que nós possamos abrir a nossa mente para a verdade da Tua palavra, para que sejamos dirigidos por ela, Pai. Por isso, Pai amado, eu quero nesse momento consagrar esse estudo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Nós estamos aqui na revistinha, né, falando sobre dons espirituais e dons ministeriais. Então, no começo da revistinha, né, nas primeiras aulas, nós falamos sobre o propósito dos dons espirituais, falamos sobre os dons de revelação, falamos sobre os dons de poder, sobre os dons de elocução, né, os dons de fala, e aí entramos nos ministérios, né, os dons ministeriais, que é o ministério, como eu disse, ministério de apóstolo, ministério de profeta, o evangelista, o pastor, e agora nós vamos falar sobre o mestre ou o doutor, né, que tem uma grande importância no meio da igreja, né, aquelas pessoas que se dedicam ao ensino da palavra do Senhor, a orientar em conformidade, a aprender também, porque quando nós nos dedicamos a ensinar, amado, a esse ministério de ensino, nós também estamos aprendendo, e quanto mais nós aprendemos, mais nós crescemos no conhecimento, e mais nós evitamos, né, os erros, os enganos. Então hoje nós vamos falar sobre o ministério de mestre ou doutor. Texto áureo dessa noite é Romanos 12, dos 6 e 7. A palavra nos diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a ensinar, haja dedicação ao ensino. Então aqui o apóstolo Paulo, né, já escrevendo essa carta aos romanos, aos irmãos de Roma, ele deixa bem claro, amado, essa importância, né, da dedicação ao ensino. E quando nós falamos de dedicação ao ensino, são todas as áreas que compreende a estrutura da igreja. As professoras que ensinam as crianças, né, os líderes que ensinam, por exemplo, grupo de jovens, os líderes do grupo de mulheres, as pregações, os pregadores da palavra de Deus. Então todos nós que estamos à frente de um grupo, nós temos a incumbência, amado, de cada vez mais nos dedicarmos ao aprendizado, procurarmos obter informações, procurarmos estar nos dedicando à leitura de alguns livros para podermos crescermos mais no conhecimento. Então isso é de suma importância. Paulo, ele começa dizendo isso, olha, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dado, não é porque isso vem do Espírito Santo nas nossas vidas, se a ensinar, haja dedicação ao ensino. Então aqui Paulo, ele já nos diz, né, claramente que tem que haver uma dedicação.
essa colocação que muitas vezes nós ouvimos, nós temos que deixar somente Deus falar. Eu creio nisso, amados, eu creio muito nisso, que o Espírito Santo ele fala aos nossos corações, mas a partir do que o Espírito Santo fala aos nossos corações, nós temos que procurar alinharmos as informações para podermos transmitir aquilo que o Espírito Santo está dizendo aos nossos corações. Então, é de suma importância, amado. E eu quero dizer a cada um dos irmãos, dedique-se a um tempo ao aprendizado. Procure conhecimento em livros, procure pesquisar, procure se informar daquilo que está sendo lido, daquilo que você está absorvendo, porque você vai ganhando cada vez mais conhecimento e crescendo na sabedoria da palavra do Senhor. Leitura bíblica em classe hoje, amados, Mateus 7, 28 e 29, Atos 13, 1, Romanos 12, 6 e 7, como nós lemos, Tiago 3, 1. Então vamos começar aqui por Mateus 7, versículo 28 e versículo 29. Aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. E uma coisa importante que nós temos que ter em mente, amado, como o Senhor Jesus dedicou ao ministério do ensino, a ensinar a verdade, a direcionar as ovelhas perdidas de Israel ao conhecimento da palavra. E naquela época, amado, haviam muitos doutores, muitos intelectos, estudiosos dos livros da lei, dos profetas, os escritos de Moisés, mas Jesus ele veio dando a verdadeira orientação, mostrando como deveria ser feito para que as pessoas pudessem trazer não somente o ensino para o seu intelecto, mas também para a sua própria vida, para aplicar na sua própria vida. Porque não adianta, amado, nós sermos conhecedores da verdade, conhecemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e se não aplicarmos isso na nossa vida, passa a ser meramente conhecimento intelectual. Mas quando nós trazemos o conhecimento e aplicamos isso na nossa vida, nós queremos cada vez mais crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Atos 13, versículo 1 diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, nós vemos aqui que dentro da igreja de Antioquia havia pessoas instruídas, havia pessoas conhecedoras, Havia mestres ali para poder ensinar o povo de Deus. Romanos 12. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, Paulo aqui aos Romanos, como eu disse para vocês, ele nos orienta que nós possamos nos dedicar ao ensino, a transmitirmos o recado em conformidade à verdade, amado? Para que não haja dúvida, para que não haja confusão na mente das pessoas. Versículo 7, Tiago 3, 3:1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então aqui o que Paulo, que escrevendo Tiago, ele está nos dizendo aqui, é que nós não podemos querer saber, acharmos que nós sabemos tudo e queremos mudar as coisas. Não, amado, nós temos que entender as verdades, a simplicidade do Evangelho, para que nós possamos também, de uma maneira simples e eficaz, transmitirmos o recado. E aqui, veja bem, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos o mais duro juízo. Por que está dizendo isso? Porque é uma responsabilidade muito grande de nós ensinarmos a verdade, orientarmos o povo no caminho correto. E se nós tentarmos mudar alguma coisa, amado, a responsabilidade sobre as nossas vidas é muito grande. Então nós temos que olhar para esses textos bíblicos, e ver a responsabilidade que está em podermos ensinar. Introdução. O ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive, culturas, teologia, filosofias, etc. Tão importante é a função do mestre da igreja que as Escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. É uma tarefa importante, indispensável, que exige muito de quem a desempenha. Isso é uma verdade, amado.
Nós temos que estar constantemente procurando informações, procurando fazermos leituras, né? Tirarmos, absorvermos também informações para podermos transmitir e compararmos com aquilo que a palavra nos diz. Porque muitas são as vertentes por aí, amados. E muitas coisas, muitas vezes, levam ao engano. Né? Então, nós temos que ter essa dedicação e olharmos para a importância desse ministério sobre a vida. E quando eu falo sobre a vida, não é somente sobre a vida do pastor, principalmente sobre a vida do pastor, mas também sobre toda aquela liderança, daqueles que exercem um cargo, né, de liderança sobre a igreja, dirigindo um grupo, para que possa se alinhar com o ensino do pastor, para que não venha divergências no seio da igreja. Jesus, o mestre por excelência, o mestre da Galileia, doutor incomparável, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. No ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Diferente dos escribas, ele ensinava com quem tinha autoridade. A verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que o ouviam só tinham duas opções: amá-lo ou odiá-lo. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Jesus transformava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Então, esse, né, era um ponto muito importante no ministério de Jesus Cristo, o qual ele se dedicou grandemente, amado, em procurar ensinar e orientar. E é como o autor escreveu aqui: algumas pessoas, você só tinha duas opções, as pessoas só tinham duas opções: ou amar Jesus ou odiá-lo, porque ele confrontava o padrão de vida daquela época, trazendo a luz da palavra. Então, nós sabemos muito bem, né, as verdades que Jesus nos ensinou e o quanto isso impactou na vida do povo enquanto Jesus esteve andando por toda Israel, pregando, né, o evangelho da salvação, curando enfermos, libertando os cativos, dando vista aos cegos. Então o Senhor andou fazendo grandes sinais e maravilhas, mas principalmente ensinando a verdade àquelas pessoas. O mestre divino, item 2. Em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, olha só, amado, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem comum do seu tempo. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Então aqui nós vemos, né, Jesus aqui se encontrando com Nicodemos, né, em João, no capítulo 3, nós vemos esse encontro maravilhoso de Nicodemos. Nicodemos foi encontrar com Jesus à noite para ver quem era Jesus e para ouvir os ensinamentos. E Nicodemos reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, vindo de Deus, né? O mestre vindo de Deus, pelos ensinamentos, pelos sinais que Jesus fazia. Foi quando Jesus ensinou a ele sobre o novo nascimento. E Nicodemos, sendo mestre naquele período, não conseguiu entender, discernir aquilo que Jesus estava dizendo. Então você vê a importância, né, amado, de nós podermos aprender. Nós estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de um mestre naquela época que foi ter com Jesus, né, e ali ficou orgulhoso de ter visto os ensinamentos de Jesus ali. O mestre da humildade. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Né? João 13, 4, 5. Que cena chocante para os judeus! A pergunta de Pedro descreve essa perplexidade. Era inimaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés das pessoas leigas. Jesus era um mestre e deu exemplo aos discípulos. O Emanuel, Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. Isso se deu porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas espírito e vida. Ele nos convida a fazer o mesmo. Vós me chamais mestres e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu
Senhor e Mestre vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Que maravilha, amados, que exemplo maravilhoso, né, de humildade. Jesus sendo filho de Deus, sendo o mestre ali dos seus apóstolos, né, seus discípulos que estavam ali. Jesus, ele dá esse grande exemplo, quando no final da ceia ele pega uma bacia com água, uma toalha, coloca sobre as suas costas, né, e começa a lavar o pé daqueles homens que estavam ali. E Pedro, naquele momento, amado, diz, né, que para que Jesus não fizesse isso, que ele não precisava estar fazendo aquilo, mas Jesus, ele continuou fazendo aquilo, mostrando para Pedro a importância daquilo. Mas Jesus estava querendo mostrar e direcionar eles como eles deveriam se portar, né, amados? Ensinar a humildade, a simplicidade, sendo Jesus ali o Filho de Deus, né, o mestre de todas as coisas. Jesus estava dando aquele exemplo, lavando o pé daqueles discípulos. Naquele tempo, naquela cultura, quando um judeu recebia alguém de casa, né, para honrar aquela pessoa que estava na sua casa, ele colocava água e lavava o pé da pessoa. Então olha o que Jesus estava fazendo ali, mostrando, né, ele sendo servo, servindo e ensinando seus discípulos que deveriam também aprender a servir. E não mudou isso nos nossos dias, isso continua nos nossos dias. Muitos hoje querem receber, mas não querem servir, amados. E o Senhor nos chamou para servirmos. O Senhor não chama pessoas para poderem somente ocupar cargos ou posição. O Senhor nos chama para podermos colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. E servir, amado, é a melhor coisa. Eu garanto para vocês, embora muitas vezes nós somos questionados de um mundaréu de coisas, né? Porque pessoas não entendem, mas o Senhor Jesus deu esse exemplo. Sendo ele filho, sendo ele o Messias que havia de vir, ele ensinou aos seus discípulos a ser humildes, a poder servir as pessoas e atender às necessidades de cada um. Amado, quem não está pronto para servir, não serve. Quem não está pronto para servir no reino de Deus, não serve. Porque Jesus nos ensinou isso. E nós temos que ter isso em nossa mente. Item 2 aqui. Ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Era uma ordem de Jesus. Antes de ascender aos céus, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos, no cuidado de cumprir as determinações de Jesus. Após a descida do Espírito Santo, o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo, tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra. O Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com um dom ministerial de mestre ou doutor. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito. Isso não significa, porém, que devemos descuidar de nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Então, né, o autor aqui ele fez uma colocação muito oportuna, né? Jesus, ele deu essa ordem, e nós devemos ensinar as pessoas a buscar a verdade, a conhecer aquilo que a palavra nos diz. E nós vemos o discurso de Pedro em Atos, né? Após a descida do Espírito Santo, Pedro tomado pelo Espírito Santo. E é uma coisa interessante isso, amado, que isso não mudou nos nossos dias. Quando nós vamos levar uma mensagem, buscar o recado de Deus, primeiramente nós vamos buscar a direção do Senhor, para ouvirmos o Espírito Santo falar conosco. Nós não podemos perder isso nas nossas vidas. Hoje, com toda essa informatização, todos esses meios eletrônicos que temos, né, nós temos muitas facilidades, amados, mas nós não podemos deixar e perdermos a sensibilidade de ouvirmos a voz do Espírito Santo, porque é Ele que ministra, Ele que dita o recado ao qual tem que ser dirigido à igreja. E nós, quando recebemos isso, nós recebemos da parte do Espírito Santo, aí nós vamos procurar nas Escrituras e procurar publicações para podermos melhorar aquilo que a palavra quer nos dizer, trazendo um verdadeiro ensino, trazendo uma verdadeira orientação,
para as ovelhas do Senhor. Então, amado, não perca essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Vai trazer um recado, ajoelhe, ore, peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração, ele vai falar contigo. E aí depois que ele passar a mensagem, cabe a você aprimorar isso para poder transmitir de uma maneira mais simples e humilde dentro do povo de Deus. A doutrina dos apóstolos. O texto de Atos 2:42 informa-nos que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Além disso, acrescenta que em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. A doutrina dos apóstolos aqui referida trata-se do conjunto de ensinos de Cristo, ministrados por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. Então aqui, amado, não havia mudança. Aquilo que eles aprenderam, eles estavam transmitindo para os novos convertidos. Eles perseveravam na doutrina, naquilo que Jesus deixou de ensinamento, ao qual hoje nós temos aqui, através da Santa Palavra de Deus, a Bíblia, nós temos aqui nas nossas mãos. E esses ensinos, amados, eles não podem ser mudados. Ah, mas já passou 2020 anos. Não, amados, o que é isso? A palavra de Deus, como está escrito, passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor, elas não hão de passar. Nós temos que manter, amado, a raiz de tudo isso, buscarmos entender aquilo que a palavra nos diz, mas de maneira alguma em detrimento a uma mudança, a uma transformação de cultura, ou talvez até pelo próprio desejo das pessoas, nós tentarmos adaptar a palavra do Senhor. Não, nós temos que ensinar a verdade. Nós temos que mostrar o caminho correto, mediante aquilo que as Escrituras nos ensinam. Por isso se faz necessário conhecer, se aplicar, estudar, ler, procurar orientação, para poder transmitir aquilo que a palavra de Deus quer nos dizer. Porque hoje, infelizmente, pessoas pegam trechos, partes ou até versículos da palavra e começam a mudar o sentido de todas as coisas. Não olham para o contexto, não olham para a época que foi escrita, não olham para o objetivo daquela mensagem que foi aplicada. E aí continuam fazendo as suas doutrinas. Então, amado, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso que a importância do aprendizado, participar de estudo bíblico, participar de leituras bíblicas, para você poder estar crescendo naquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Ensinamento persistente. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico. Então, os primeiros mestres, aqui nós podemos dizer que são os apóstolos, os que caminharam com Jesus, aprenderam com Jesus. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares. Falando os anciões de Éfeso, o apóstolo, falando aos anciões de Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre, que ensinava publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus havia preparado homens para ensinar e levantado doutores na igreja de Antioquia. O Pai Celestial igualmente deseja levantar mestre em nossas igrejas. Vivemos dias em que esse ministério nunca foi tão necessário. Então aqui está um exemplo, desses ensinamentos persistentes. E é como eu disse para vocês, não tem que se acrescentar nada à palavra do Senhor. Nós temos que simplesmente buscarmos conhecimento para ensinarmos aquilo que a palavra quer nos transmitir, para evitarmos erros, enganos. Nós temos aqui o exemplo de Paulo. Paulo pregava tanto para judeu como para grego. Em todos os lugares que Paulo foi, ele tinha autoridade no conhecimento da palavra do Senhor. E a conversão de Paulo, amado, é um grande alerta para as nossas vidas. Porque Paulo, ele tinha conhecimento, era fariseu. Paulo tinha ensinamentos, aprendeu com Gamaliel. Mas quando ele conheceu a verdade, essa verdade o libertou.
das coisas passadas e mostrou uma nova direção. Então é isso que tem que acontecer nas nossas vidas, para que a pessoa ela seja firmada com seus pés na rocha, nos ensinamentos que Cristo nos deixou. Então não se deixe enganar, não se deixe iludir, né, por manipulação, por modificação, por coisas que permeiam os nossos dias de hoje, mudando o contexto daquilo que a palavra quer nos ensinar. O item 3 hoje, a importância do dom ministerial de mestre. Uma necessidade urgente para a igreja. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas, pessoas que têm vocação para fazer isso, que gostam de ensinar. Muitas vezes as igrejas não dão importância ao ensino de crianças, amados, mas é um ensino de suma importância, porque ali, já naquela fase nova, né, aquela criança ali, nos seus primeiros conhecimentos, né, elas têm que ser ensinadas da verdade. E aí isso vai crescendo no coração daquela criança e formando, ajudando a formar o caráter cristão da vida dela. Então é muito importante, amado, né, a pessoa está tendo vocação para isso. Não é querer, eu quero fazer, não dá certo. A pessoa tem que ter essa vocação, o preparo e o chamado para poder estar ensinando e orientando nas Escrituras. Não são todas as pessoas que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Deus concedeu à sua igreja mestres, e é preciso que ela invista neles também. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano, promovido pelas astúcias dos falsos mestres. É o resultado da falta de conhecimento, né? Então nós temos que estar focado no que a palavra nos ensina, para não termos dúvidas e não sermos direcionados a erros. Não é? Porque olha aqui o que o autor fala: a falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, quer dizer, ensina um evangelho superficial, infantil, e a infantilidade espiritual e o aumento do engano, né? Quantas coisas, né, amado? Quantas coisas, né? Nós já vivenciamos nesse tempo, nessa caminhada, que não passaram só de movimentos, né? E isso entrava para dentro da igreja. Então, mas o que permanece é a verdade da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é imutável. Não adianta pessoas estudiosas, conhecedores, né, formados em faculdades, quererem modificar as coisas que estão na palavra de Deus. Isso não leva ninguém a nada. Isso leva somente ao engano e ao erro, né, e traz consequências sérias para o corpo de Cristo. Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascara os falsos ensinos, né? Então, quando nós conhecemos, nós nos amadurecemos cada vez mais. E quando há um amadurecimento, amado, quando há uma firmeza no conhecimento daquilo que a palavra diz, né, o Espírito Santo ele trabalha de uma forma sobrenatural no seio da igreja, porque não há engano, né, não há divergência da palavra do Senhor. E aí o Espírito Santo ele tem liberdade, e cada vez mais o Espírito Santo vai acrescentando conhecimento para o povo de Deus. Responsabilidade de um discipulado contínuo. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou-nos para ser os seus discípulos por toda a vida. Por isso, quem ensina, instrui os crentes para a maturidade da fé. É um aprendizado diário, permanente e contínuo, tanto para quem é discipulado, quanto para quem está discipulando. Essa é a grande verdade. A pessoa que vai ensinar, a pessoa que vai discipular alguém, ela cresce, ela aprende, né? E a pessoa que está recebendo esse ensino, ela vai colocando os seus pés firmados na palavra do Senhor. Então é muito importante isso, amados, né? As pessoas também quererem isso, porque muitas vezes a pessoa ela vem, né, para a igreja, ela se batiza, mas depois ela não tem aquela dedicação, o interesse de aprender. Então nós temos que estar
é sempre dando oportunidade, sempre indo buscar lá e trazer de volta para poder essa pessoa despertar o interesse pela verdade da palavra de Deus, para que ela vá se firmando cada vez mais. Requisitos necessários ao mestre. Apresentaremos alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer, olha só, pessoas com o dom ministerial de mestre em nossa época. Um salvo em Cristo. Não pode haver dúvidas quanto à própria experiência salvífica por parte do vocacionado para o ministério do ensino. Felizmente, há pessoas que não creem naquilo que ensinam. Assim, não há verdade nem firmeza nelas. Olha só que absurdo é isso, né, amados? A pessoa ela não tem convicção daquilo que ela está ouvindo. E como que ela vai ensinar? Se ela for ensinar, se ela não tiver firmeza, ela não tiver solidez naquilo que ela vai ensinar, amado, não adianta. Não tem convicção. É como foi feita a pergunta no domingo: quem crê na sua salvação? Não é? Nós temos que ter a certeza, amado, que nós somos salvos. Se nós não temos certeza que somos salvos, como é que nós vamos pregar ou ensinar a pessoa que não conhece a verdade? Um ímpio. Como é que você vai falar de salvação se você mesmo não crê na sua salvação? Então a pessoa ela tem que ser realmente um salvo em Cristo e ter essa convicção na sua vida. Outro item aqui importante, o hábito de ler. Em nosso país, a leitura é um problema cultural. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá. Entretanto, como ensinaremos se não lermos? O hábito da leitura era levado a sério no ministério do apóstolo Paulo. Então, nós podemos aqui citar, né, aquela passagem de Filipe, né, no caminho para Jerusalém a Gaza, onde ele encontrou com aquele eunuco, e ali ouvindo aquele eunuco ler, né, a parte das escrituras no livro do profeta Isaías, ele se aproximou daquela carruagem e perguntou, a primeira pergunta que Filipe disse para aquele homem: entendes tu o que lê? Isso está no livro de Atos, amados. E aquele eunuco, a primeira coisa que ele disse, falou: como posso entender se não há quem me ensine? Isso é uma grande verdade, amado. Como é que as pessoas vão entender se nós não ensinarmos? Como é que as pessoas vão entender se ela também não tiver disposição para o aprendizado? Então são duas coisas importantes, não é? Ensinar e a pessoa ter disposição para aprender. E aí, amado, forma um casal perfeito, né? Quando a pessoa tem disposição e tem alguém para ensinar, as pessoas crescem, tanto quem ensina como também quem é ensinado. Preparo intelectual. A Bíblia é um instrumento de trabalho do ensinador cristão. Considerando esse livro milenar, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Por isso, o mestre deve compreender o mundo da Bíblia, suas questões culturais, linguísticas, exegéticas, para não fazer apelações fantasiosas, apresentando-as como exposição da palavra de Deus. Então, nós temos que, como tem um ditado que diz assim, né? Um texto sem contexto é pretexto para heresia. Por quê? O que esse ditado quer dizer? Porque quando nós pegamos uma parte do texto para fazermos uma ministração ou darmos um ensino, nós temos que também trazer o contexto junto. Saber em que época foi escrito aquilo, qual o objetivo daquilo ser escrito e como se aplicar nos nossos dias. Né? Não é simplesmente pegar um texto da Bíblia e fazer uma ministração trazendo tudo para uma época totalmente contrária, totalmente diferente daquela que foi escrita. Então nós temos que saber nos localizar, por isso que é exigido, né, um preparo de conhecimento intelectual. Um coração em chamas, aqui é muito importante, amados. Martin Lloyd Jones dizia que a verdadeira pregação era teologia em fogo. É vontade de Deus que o vocacionado do ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para pegar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Precisamos alcançar as mentes e os corações dos nossos dias, e isto apenas será possível quando tivermos obreiros com uma mente bem preparada e conectada a um coração em chamas e apaixonados por Jesus. Né? O que isso quer dizer? Amados, nós temos que estar dando importância à vida das pessoas, nos importarmos com aquelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, né? Esse coração arder
por buscar e alcançar almas para o reino e trazê-las para o reino de Deus. Então aqui o ensinador, ele tem que ter esse desejo, e quando ele está ensinando, ele tem que entender e compreender os níveis pessoais de cada pessoa e dar oportunidades iguais a todos, para que todos se alegrem, né, e tenham oportunidade de aprender. Amados, a pior coisa que há é você participar de um estudo em que poucas pessoas são alcançadas por ele. Nós temos que abranger a todos, amados, e trazer, né, ao mesmo nível de conhecimento para todo mundo, para que todos possam crescer. E como o autor ele disse aqui, olha, e nunca faltar a direção, a presença e a orientação do Espírito Santo nas nossas vidas. Com a internet hoje, amados, é muito fácil pessoas pegarem pregações, aconselhamentos, tudo na internet, tem de tudo, tá? Mas eu quero dizer uma coisa aqui para você: não deixe de dobrar o seu joelho em oração, buscar a direção do Espírito Santo. E em segunda etapa, aí você pode pesquisar algumas coisas para tirar suas dúvidas, para que você possa transmitir o recado ao qual o Espírito Santo colocou ao seu coração. Então, isso é uma prática, amado, comum, que tem que ser feita. Buscar a orientação do Espírito Santo através da oração, para que ele possa ministrar no nosso coração o recado que vem da parte de Deus para as nossas vidas. E nunca deixarmos que sites venham a influenciar nas nossas ministrações de efeitos, né, pela internet tem de monte, tá? Mas não alcançam o objetivo final, que é tocar o coração das pessoas, porque quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que entender essa colocação, né, amado? É muito importante isso para as nossas vidas. Então vamos buscar, vamos dedicar um tempo ao aprendizado, vamos buscar ter uma vida de leitura, principalmente, amado, da palavra de Deus. E quando houver dúvida na palavra, aí você pesquisa, você tira suas dúvidas. Algumas palavras difíceis, você encontra o esclarecimento para elas, né? Mas eu quero dizer uma coisa: fique com o que está na palavra do Senhor. Amém? Vamos para a conclusão? É preciso desfazer a ideia propagada ao longo das décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento, pois não havia obreiro mais bem preparado que ele. Este, no entanto, soube conjugar preparo intelectual, olha, presta atenção, preparo intelectual e poder do alto. É disso que as nossas igrejas precisam, homens cheios do Espírito, mas do mesmo modo, com a mente iluminada, para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança, né? Olha que maravilha, que conclusão fantástica, né, amado? Então isso aqui, essa conclusão, ela condensa tudo aquilo que nós falamos. Então não é porque você vai aprender que você vai se esfriar, não, você vai ter conhecimento. Então Paulo aqui, olha, como ele disse aqui, olha, Paulo, né, ele tinha esse preparo intelectual, né? Ele soube, ó, este, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. E quando nós conseguimos isso, amado, pode ter certeza que o alvo da palavra de Deus vai ser alcançado. Porque a própria palavra nos diz, né, que ela não volta, a palavra de Deus não volta vazia antes de cumprir aquilo que lhe apraz. E quando a palavra ela vem guiada pelo conhecimento, mas cheia do poder do Espírito Santo, amado, ela atinge o alvo ao qual o Senhor a designou. Então esse é o caminho, amados, essa é a direção que nós temos que ter. Você que tem chamado para ensinar, se prepare, se dedique, procure, né, o conhecimento, procure orientação, para que você possa também ensinar, porque como eu disse, quanto mais você ensina, mais você ganha de conhecimento na palavra do Senhor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, amados. Amado Deus, eterno e soberano Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus amado, por mais esse ensino ao qual o Senhor nos trouxe nessa terça-feira. Pai, que dentro da tua igreja nós possamos ter pessoas dispostas, Pai, e sedentas pelo conhecimento da palavra. Que teu Espírito Santo, Pai, continue iluminando as mentes, o coração, para a verdade da tua palavra. E cada pessoa, Senhor Deus, ela possa crescer buscando conhecimento na verdade. Senhor, muito obrigado, Deus, por esses ensinos, muito obrigado por esses estudos.
Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que tem nos acompanhado a cada terça-feira aqui, Pai, que estão crescendo, Pai, no conhecimento da verdade. Nos abençoe, Senhor Deus. Por isso eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Eu quero nesse momento orar pelos nossos dizimistas, ofertantes, quero orar pelas pessoas que estão enfermas, quero agradecer a cada grupo da igreja que prestaram aquela maravilhosa homenagem no dia do pastor, no domingo. As irmãs, os jovens, as nossas crianças, os levitas, os diáconos, todos ali, amados, unidos, se uniram para fazer uma homenagem para a minha vida, para a minha esposa, para a vida do Rodrigo e para a vida da Jéssica. Então nós somos muito gratos por esse carinho e pelo amor que a igreja tem tido com as nossas vidas. Vamos orar, amados? Pai Santo, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, pela obediência da Tua palavra na vida dos Teus filhos, aos quais, Pai amado, não tem medido os esforços, Pai, trazendo seus dízimos, as ofertas à Tua casa, para que nós possamos honrar os compromissos. Somos uma família, Pai, e como família, Pai, nós temos as nossas responsabilidades com a Tua igreja. Que o Senhor esteja abençoando cada lar, que não falte o alimento, não falte o sustento, o pão de cada dia esteja sobre a mesa dos Teus filhos, para que com alegria, Pai, eles possam honrar o Teu santo nome. Abre portas, Pai, para aqueles que precisam de um emprego. O Senhor, Pai, é aquele que abre portas aonde não há, Pai, aonde é impossível muitas vezes aos nossos olhos, mas para Ti não é impossível, Pai. Senhor, eu quero também colocar diante do Senhor a vida de cada um dos médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, técnicos de enfermagem, pessoas que estão aí, Pai, ainda lutando com essa pandemia, Senhor. Guarda essas vidas, Pai. Nos livra, Senhor Deus, desse mal. Pai, nós queremos, Senhor Deus, poder termos a nossa vida restabelecida no âmbito que nós andávamos, para que o Teu nome seja glorificado. Nos livra, Pai amado, desse mal, para que assim, Pai, nós possamos Te glorificar. Quero também Te agradecer, Senhor Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos, que fazem parte do nosso ministério, que não se esqueceram, Pai, do dia em que se comemora o dia do pastor. Quero agradecer a cada um, Pai, de coração, pelo carinho que nós recebemos. Por isso eu oro, Pai, e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados irmãos? Erga sua mão para o alto. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Deus abençoe. Quinta-feira nós estaremos aqui ministrando a palavra de Deus ao seu coração. Espero contar com você. Deus abençoe e tenha uma boa noite.